Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero então hoje falar sobre Freud. Eu quero falar sobre as 5 lições de psicanálise e hoje eu termino esse ciclo abordando a 5ª lição do Freud. Então vamos lá, lembrando que o Freud foi um médico neurologista e é considerado até hoje o pai da psicanálise. Ele viveu na passagem do século XIX para o século XX, né? Nasceu em 1856, morreu em 1939. Os 5 lições de psicanálise, esse texto, né, está no volume 9 da coleção Obras Completas de Sigmund Freud. Eu estou usando a edição da Companhia das Letras. Então vamos lá, nossa 5ª lição, né? O Freud falou como surgiu a psicanálise, como inicialmente se usou a técnica da catarse, usou hipnose e elas se mostraram ineficazes, e como é que ele chegou à técnica da associação livre, como é que ele chegou ao inconsciente, como é que se tem acesso ao inconsciente. Na 4ª lição ele desembocou na sua teoria da sexualidade infantil, tendo como principal elemento, né, o complexo nuclear, vamos assim dizer, o complexo de Édipo. E agora então ele vai discorrer nessa lição como é que se desenvolvem as enfermidades neuróticas que estão relacionadas ao complexo, fundamentalmente ao complexo de Édipo. Então vamos lá, eu vou pontuar alguns aspectos aqui para a gente finalizar esse ciclo, né? Então, primeiro, citando Freud, olha que legal, ó, com a revelação da sexualidade infantil, que foi um elemento abordado na 4ª lição, né? E a ligação dos sintomas neuróticos aos componentes instintuais eróticos, chegamos a algumas inesperadas formulações sobre a natureza e as tendências das enfermidades neuróticas, que é o que Freud pretendia tratar a partir da técnica da associação livre, né? E ele diz assim, ó, vemos, em segundo lugar então, vemos que as pessoas adoecem quando, devido a obstáculos externos ou falta de adaptação interna, não acham satisfação para suas necessidades eróticas na realidade, né? Então, há um desejo do filho pela mãe, um desejo da filha pelo pai. Esse desejo não pode ser realizado e aí a pessoa precisa se adaptar a essas circunstâncias. O que ela faz com esse desejo? Esse desejo vai ser alojado no inconsciente e ele fica ali latente. Então esse desejo precisa encontrar um espaço, né? um meio para poder se realizar. É isso que o Freud está dizendo, né? Então, vemos então que se refugiam na doença a fim de, com o auxílio desta, encontrar uma satisfação substitutiva para o que lhes é negado. Então ele está usando o complexo de Édipo como exemplo, que ele está chamando de complexo nuclear, e está dizendo que todos os elementos na pessoa neurótica, a pessoa que tem uma estrutura neurótica, funcionam de forma similar, né? Há um desejo, esse desejo não pode ser realizado, ele é inconscientizado, né? Os desejos quase sempre são desejos de cunho sexual no âmbito da teoria freudiana, e aí então o Freud diz que esse desejo vai ser realizado de alguma forma, né? Não existe anulação do desejo, existe substituição do desejo. Esse desejo, então, ele vai se realizar na doença, né? Que se manifesta por intermédio de sintomas, né? O sintoma seria uma forma de substituição de um desejo que não pode, por razões externas ou internas, ser realizado. Em terceiro lugar, citando de novo Freud, olha que interessante, ele diz assim, não apenas o eu do paciente se recusa a abandonar as repressões mediante as quais se destacou de suas disposições originais, né? Então, existe um eu consciente, né? E esse eu se nega a abandonar as repressões, né? Então há desejos, esses desejos não são admitidos, não sendo admitidos eles são reprimidos, sendo reprimidos eles se alojam no inconsciente, né? E aí então ele está dizendo, ó, o eu não vai renunciar a esse papel de negar esses desejos, né? É isso. Então, quando o psicanalista está lidando com uma neurose,
Não é um processo simples, porque vai sempre encontrar por parte do paciente elementos de resistência, né? É muito difícil admitir determinados desejos. Por isso que a psicanálise é sempre um processo lento e longo, bastante longo, né? Às vezes é necessário muitos anos de análise até que a pessoa comece a admitir determinados desejos, ou comece a entrar em contato com determinados desejos, consiga elaborar isso e até que isso produza algum efeito sobre a vida dessa pessoa. E ele diz, como também os instintos sexuais não querem renunciar à sua satisfação substitutiva, enquanto for incerto que a realidade lhes venha a oferecer algo melhor, né? Muito interessante essa passagem do Freud, né? Então ele vai dizer, ó, tem um foco de resistência que é o eu, a dimensão consciente, que não pode admitir que tem determinados desejos, mas tem também os próprios instintos que também não querem renunciar à satisfação substitutiva, né? Você tem um desejo, ele não pode ser realizado. Por exemplo, você é um menino, você deseja a sua mãe, como é que isso vai ser realizado? Não dá para ser realizado esse desejo, então ele vai se armazenar no inconsciente. Então existe um eu que diz, olha, você não pode admitir que você deseja a sua própria mãe, né? E existe, claro, uma dimensão inconsciente, instintiva, né, que vai procurar essa satisfação em outro lugar, vai canalizar para outro lugar, certo? E é claro que essa dimensão que está substituindo esse desejo de uma outra forma, né, está realizando esse desejo de uma outra forma, não vai aceitar renunciar a essa satisfação, a menos que apareça algo que pode ser experimentado como melhor do que essa substituição, né? Então, estamos diante de um dilema bastante importante. Em quarto lugar, Freud diz assim, ó, quando isso não é alcançado devido à resistência do mundo externo e à fraqueza da pessoa, ocorre o afastamento da realidade. O indivíduo se retira para um mundo de fantasias mais satisfatório, cujo conteúdo transforma em sintomas, no caso de enfermidade. Então, o que acontece? Esse desejo não realizado, essa incapacidade de se adaptar à demanda externa. O que a pessoa faz? Se refugia num mundo de fantasias e desenvolve sintomas, né, que vão substituir, vão ajudar na realização desse desejo. Então, por que é difícil a pessoa renunciar aos sintomas? Porque os sintomas oferecem algum ganho para essa pessoa, né? E a menos que a substituição dos sintomas seja melhor do que a satisfação que o sintoma gera, é difícil que a pessoa renuncie ao sintoma. Consequentemente, é difícil que ela renuncie à sua enfermidade. Quinto lugar, quando a pessoa desavinda com a realidade possui o dom artístico, ele está dizendo, então aqui tem uma primeira possibilidade de lidar com essa fantasia, com esse desejo que está reprimido. Ele está falando no caso dos artistas, como é que eles fazem? E aí ele continua, que para nós ainda é um enigma psicológico, pode converter as suas fantasias em obra de arte, em vez de sintomas, assim escapando ao destino da neurose e reconquistando por essa via indireta o vínculo com a realidade. Olha que legal que o Freud está dizendo aqui, né? Então, o que pode fazer uma pessoa no caso dela ser um artista, né? Então, essa pessoa pode encontrar na arte uma forma de satisfação das suas fantasias, antes que isso se realize ou encontre a sua satisfação por intermédio de um sintoma. E assim, então, ele escapa do destino da neurose, né? Olha, e assim ele consegue, pela realização das suas fantasias, um vínculo de novo com a realidade, né? Então isso é bastante interessante. Quer dizer, ele está dizendo que a arte pode ser um caminho para que as pessoas encontrem a saúde afetiva, né? Isso é bastante interessante. Eu posso falar disso por experiência própria. Eu sou um artista amador, né? Eu faço algumas peças de artesanato, eu pinto alguns quadros, né, de forma bastante limitada, bastante simples,
mas isso tem sido bastante importante no processo, né, que eu experimento de busca por saúde afetiva, né? Então eu consigo lidar com os meus devaneios, consigo canalizar esses devaneios, isso ajuda. Claro que não é só isso que eu faço nessa busca por saúde afetiva, né? Mas antes mesmo de buscar terapia, eu de forma bastante intuitiva, né, comecei a fazer arte, né, para poder então lidar com aspectos do meu mundo inconsciente interior. Em sexto e último lugar, o Freud diz: que destino têm os objetos inconscientes liberados pela psicanálise? Por quais meios conseguimos torná-los inócuos para a vida do indivíduo? Esses meios são vários, e aí ele vai enumerar, né? Então ele diz: olha, à medida que a pessoa vai fazendo análise, há uma série de desejos inconscientes que vão sendo liberados. Que forma você tem para que esses desejos se tornem inócuos, né? Para que eles não sejam nocivos, uma vez liberados, não sejam nocivos para a vida do indivíduo? E o Freud então começa a enumerar, né? Ele vai falar de pelo menos 3. Primeiro, o que sucede mais frequentemente é que os desejos são anulados já durante o trabalho pela atividade psíquica correta dos impulsos melhores que lhes são contrários. A repressão é substituída por uma condenação realizada com os melhores recursos. Então, ele está dizendo que a primeira possibilidade é a pessoa fazendo terapia, se tornando consciente dos desejos. Esses desejos podem ser anulados uma vez que essa pessoa pare de negar que eles existam e se disponha a lidar com eles. Essa é a primeira hipótese, né? A anulação desses desejos. Segundo, um segundo desfecho do trabalho psicanalítico é aquele em que os instintos inconscientes revelados podem ser conduzidos àquela adequada aplicação, o que já deveriam ter encontrado mais cedo se o seu desenvolvimento não tivesse sido perturbado, né? Então, você vai direcionar esse desejo para um determinado meio que ele considera de adequado, né? Então, é claro que o filho, por exemplo, não vai poder se matar o pai e casar com a mãe, né? Então ele vai redirecionar isso para uma pessoa, né? Para uma mulher, vai poder se casar e vai, talvez essa fosse uma forma de conduzir a uma adequada aplicação, né? Conhecemos, ainda falando sobre isso, né? Conhecemos um processo de desenvolvimento muito mais adequado chamado de sublimação. Olha que interessante, em que a energia dos impulsos infantis não é bloqueada, mas continua aproveitável, dando-se aos impulsos uma meta mais elevada, eventualmente não mais sexual, no lugar daquela inutilizável, né? Então, processo de sublimação, né? De tornar sublime, né? Então, há um desejo materno, né? Um desejo pela mãe por parte do filho, e ao invés de ele bloquear esse desejo, ele canaliza essa energia para uma meta mais elevada, para uma outra atividade, para um outro objeto, para uma outra experiência, né? Não necessariamente de caráter sexual, né? Então, com isso ele aprende a lidar e aproveitar e a dar vazão a essa energia. Terceiro e último lugar, não podemos deixar de considerar o terceiro desfecho possível do trabalho psicanalítico. Certa parte dos impulsos libidinais reprimidos tem direito a uma satisfação direta e deve alcançá-la em vida. É interessante porque a gente não pode satisfazer todos os impulsos, certo? Há impulsos que são perigosos tanto para nós, individualmente, que também são prejudiciais para a vida social, né? Então, parte deles vai ter que encontrar um outro caminho, parte deles vai ter que ser sublimado, né? E parte, né, desses impulsos vai poder encontrar uma satisfação direta, né? Então, acho que o grande lance da análise é você conseguir perceber
quais desses impulsos podem ser realizados, podem encontrar satisfação, quais precisam ser sublimados, né? E por aí vai, né? Puxa, é muito legal, né? Essas lições do Freud são de fato geniais. Eu fico espantado não só com a genialidade do Freud, mas também com a clareza com que ele se comunica, né? Isso não acontece com todos os psicanalistas, alguns deles são extremamente obscuros e difíceis de serem compreendidos, e eu não deixo de me alegrar com a clareza e objetividade do Freud sempre que leio Freud, tá bom? Se você vai começar a estudar psicanálise, a minha sugestão é: estude Freud, não só porque ele é o pai da psicanálise, mas porque ele é muito claro, né? Muito acessível, né? Explica, coloca as coisas de maneira que quase todo mundo pode compreender com bastante facilidade, tá bom? Eu espero que tenha ajudado então nesse ciclo de introdução à psicanálise a partir do próprio Freud. Eu espero te encontrar em outros vídeos. Um abraço e até lá!